Boa noite, gente. Vou entrar aqui para chamar a Valesca. Peraí. Boa noite para todo mundo. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Vou chamar aqui a Valesca. Chegou ela aqui. Então, peraí. Acho que foi. Hey! Boa noite, gente. Boa noite todo mundo. Boa noite, Valesca. E aí? Boa noite, Jana. Boa noite a todos. Boa noite. Então, hoje eu resolvi chamar uma colega minha de trabalho que eu achei que a vida me deu, virou minha paciente trabalhar a voz. Eu conheci ela assim, eu não conhecia a Valesca antes. E aí, entre uma consulta e outra, a gente começou a conversar tantas coisas que eu falei assim, gente, tá na hora da gente fazer uma live junto. Né, de pegar duas pessoas de duas áreas diferentes da fonoaudiologia, juntar isso, eu acho que vai dar muita coisa interessante para nós. Né, e falar de um assunto que a gente precisa pensar. Como que a gente se sente, o que fazer para a gente se sentir tão jovial, né? Sentir jovial, se sentir mais jovem, se sentir mais feliz. Por onde que passa isso e como que a fonoaudiologia pode nos ajudar nesse lugar, né? A fonoaudiologia pode nos ajudar nesse lugar e muitos outros. Eu falei assim, olha, eu acho que vai ser uma ótima opção chamar a Valesca. Conta pra gente, Valesca, um pouquinho, se apresenta um pouco, porque a gente está numa outra área aqui, né? Você vai pegar Exatamente. o Bom, meu. boa noite a todos. Exatamente o que a Jana mencionou. A gente veio conversando e aí uma coisa vai puxando a outra. Eu trabalho muito com musculatura facial, meu trabalho é muito voltado para a estética. Tem, lógico, uma parte funcional muito importante, mas o foco geralmente é mais voltado para a estética. Então, fortalecer a musculatura, adequar os padrões, equilibrar as funções, que é extremamente importante, né, Jana? E dentro dessas funções, a gente consegue alcançar resultados estéticos. E aí, quando conversando, às vezes com a Jana, e agora eu fazendo tratamento, e aí eu identifiquei, foi até o que eu falei com ela, que o que mais me chocou e chamou atenção, um dia a gente fazendo exercício, a Jana falou assim, olha isso, Valesca, sua voz tá 10 anos mais jovem. Eu falei assim, não, eu admito tudo, admito. Você falar que eu tenho pólipo, nódulo, o que for, mas falar que eu tô com voz envelhecida, não. Então, assim, isso é interessante porque a voz envelhece, a musculatura envelhece. O processo de envelhecimento, ele acontece num todo, né, Jana? Então, a minha parte é muito ligada à musculatura, à questão facial, é como se fosse uma ginástica mesmo para a face, para a musculatura facial. E o rosto responde ao treinamento, assim como o corpo responde. E aí a gente vem conversando e vem com a área da Jana, que é muito ligada à voz, a canto, e tudo isso envelhece. E como tratar? O que a gente pode fazer para se sentir melhor? É bem isso. Eu uma vez, tem um caso muito interessante, Valesca, uma vez chegou uma paciente no meu consultório, primeira pessoa que eu trabalhei pensando em envelhecimento vocal, né, foi uma paciente que chegou no meu consultório, ela tinha 92 anos. E ela chegou no meu consultório e falou assim, eu vim aqui hoje porque eu tô com voz de velha. E deu uma vontade de rir, porque eu falei assim, minha nossa, por que será, né? Por que será que ela tá com voz de velha? Gente, eu não consigo imaginar. Ela tinha 92 anos. E aí eu comecei a fazer um trabalho com ela e a voz dela melhorou muito a qualidade de voz dela e de vida dela depois que a gente fez o trabalho. E a partir daí eu comecei a entender que a voz, ela tem um lugar que pode ser trabalhado. Eu vejo pelos cantores que eu atendo, as pessoas que eu atendo que trabalham com a voz, que cuidam bem da voz e que exercitam a voz, no caso os cantores, Sim, a sim. voz ela envelhece muito menos, né, ao longo da vida. E voz também tem uma questão muscular. Então, tem um lugar na voz que é músculo e outro lugar que é mucosa. E se a gente consegue trabalhar essa musculatura, a gente melhora muito aquela questão daquele tremor vocal, né, a colocação da voz. Porque tanto voz
quanto a face, quanto o envelhecer tem muito a ver com a nossa atitude na vida. Lógico. Né? Ontem Também. até comentei muito isso no live. É um processo extremamente individual, progressivo, agressivo, né? É todo esse conjunto. E assim, mas é muito como a pessoa permite esse envelhecimento. Então é muito diferente quando tem uma atividade física, uma dieta equilibrada, como a gente já conversou muito sobre dieta e tal. Uhum. Então, são as escolhas. Eu acho que tem um padrão genético, hereditário, É. que realmente ele é um padrão intrínseco que a gente não tem Uhum. a possibilidade de mudar. Mas o que é extrínseco, que depende da vontade, da dedicação da gente, com certeza pode mudar e muito esse tipo de envelhecimento, né? E é isso que a É. gente busca, como envelhecer, que vira uma questão de escolha, inclusive. E também eu percebo assim, hoje mais do que nunca, esse visual, esse lugar que a gente ocupa, né? A gente está fazendo as lives, eu estou atendendo live, nossa, eu tô acabada. A gente fica assim, né? Com o maior cuidado e etc. Mas o visual é muito importante. Eu falo muito para os Sim, cantores que a gente não escuta música, a gente vê música. E hoje, em todas as áreas, esse visual é muito importante. Né? lógico, Eu me lógico. lembro quando eu era pequena, quando minha mãe tinha 40 anos, minha mãe na minha cabeça era uma velha. Né? 40 anos hoje. Quem que é 40 anos, gente? 40 anos é gatinha. Né? É um outro lugar. Né? É, A gente tem é. uma longevidade maior, uma sobrevida maior, e a gente precisa parecer com mais vitalidade mesmo, em todos os sentidos. E não Sim, adianta só esticar, né? Fazer botox, não sei o que, não sei o que, se a voz é aquela voz de velha, ou se a postura, se as atitudes, é, a parte motora, né? Se o é. pensamento é uma pessoa. Exatamente. E aí, assim, é interessante porque você tocou num ponto, às vezes procedimentos estéticos levam uma aparência mais jovial. Mas esse contexto, o todo da pessoa, o conteúdo, né? Se a gente pensar, ele demonstra isso, é coerente. Porque uma coisa, às vezes a voz está envelhecida, a face está mais jovial. Ou a face está envelhecida e o corpo saradão. Então também há uma Uhum, coerência aí, né? Então, assim, é idade cronológica, com a idade de acordo com o que você leva a sua vida, que a gente já falou, mas eu acho muito interessante, porque às vezes um padrão ali não é que entrega a idade. O problema não é a idade, não é o número, como a gente hoje vive, né? Mas eu acho que a ideia é exatamente se há uma congruência de tudo isso. Então, é corpo, cabeça, mente, que é extremamente importante. E aí vem também essa questão uhum, da voz. Quando a gente discutiu um pouco a respeito de como seria a live, assim, qual o tema, como a gente ia abordar isso, a gente sabia o que era, mas a dificuldade em nomear, né, foi muito grande. Então, uma coisa que me chamou a atenção, agora você até pincelou, a respeito de canto. Eu observo algumas vozes, inclusive de pacientes seus, assim, que eu ouvi às vezes um disco há 10 anos e hoje eu vejo que a voz não está tão envelhecida. Então me incomoda ouvir um áudio meu, um vídeo de uma entrevista que eu dei há 10 anos, e hoje eu falo, gente, minha voz envelheceu. Então piorou uhum, muito. Talvez exatamente pelos aquecimentos, pelo trabalho contínuo e tamanha manutenção que se tem ao longo da uhum, vida, porque a voz ali no canto, ela é o instrumento de trabalho, sim, né? uhum. Então a gente para observar e valorizar mais esse ponto também, né, Jana? É muito Uhum. importante. A voz, ela tem uma questão muscular importante. É como se Uhum, fosse qualquer parte do corpo, né? Se você uhum, malha, né? Se você ganha massa muscular e tudo, você tem a tendência a manter essa voz com um condicionamento maior. Porque uhum, o que é envelhecer da voz? O que é o processo natural? Né? Os homens, eles tendem a ficar com uma voz mais aguda, porque eles perdem massa muscular. sim, E as sim. mulheres tendem a ficar com uma voz mais grave, né, por conta das questões hormonais e etc. Uhum. Mas a gente vê que toda a musculatura ela cai. Então, por exemplo, eu perco massa muscular, a musculatura do rosto, palácio, Rosto.
tônus mesmo cai. Então, e da própria prega vocal. Então, quando você trabalha isso, a gente vê um idoso. O idoso, ele começa a falar menos, né? Ele projeta menos a voz. Ele não tem tanta força da respiração para projetar tanto a voz. Então, quanto mais você cuida do seu corpo, eu falo assim, do condicionamento, né? Se você consegue ter um condicionamento respiratório bom, isso já melhora muito a sua projeção de voz. Essa musculatura aqui, na medida que ela vai não tendo o mesmo tônus, você vai caindo mesmo. Então, existem alguns exercícios que a gente pode fazer, e hoje nessa live eu quero que a gente fale um pouco dos exercícios, vamos dar umas dicas que podem ajudar a gente a manter esse tônus um tempo maior. E por que os cantores eles têm isso? Porque eles estão cantando. Então, cantar é um excelente exercício, né? O que a gente tem que ter cuidado é não cantar de uma forma errada, porque aí o tiro sai pela culatra, né? Você acaba se machucando e envelhecendo a sua voz. Mas o fato da gente estar cantando, falando mais, usando essa musculatura, isso faz com que a gente consiga um condicionamento durante um tempo maior, né? E o condicionamento do corpo também. Sim. Por conta até da questão respiratória, a questão postural, né? Semana que vem eu vou até falar um pouco mais sobre postura aqui, mas a questão postural, né, que a gente com envelhecer vai mudando, isso faz toda a diferença na voz da gente também. Então, é o corpo saudável, o corpo jovem e o aparelho fonador jovem. Então, a gente tem que pensar nessas estruturas como uma forma de condicionar muscularmente essas estruturas, né? E é muito interessante, você está falando da voz, de projeção, de fala, e às vezes eu deparo com alguns casos no consultório, onde a pessoa chegou para uma avaliação totalmente estética, vaidade mesmo. Quando eu faço o processo avaliativo, para mim é muito claro ali que há um processo de disfagia, que há uma dificuldade muito grande, né, em processo de deglutição, até mastigação, ou seja, uma questão funcional. E aí eu quero entender isso naquele momento, porque a pessoa com 60 anos, com alimento pastoso, não consegue deglutir determinados alimentos e aquilo ela acha que é normal, que é assim, que faz parte do processo. Aos 60 anos. Isso hoje a gente não admite nem aos 90, quem dirá aos 60. Então, a Dani Munhoz, por exemplo, trabalha muito com disfagia. Eu já encaminhei vários pacientes que chegaram, às vezes, por estética, ou que me ligaram para fazer tratamento, alguma coisa, e eu percebi claramente que a função estava muito mais comprometida que a estética. Então, é muito interessante. Você está falando aí de uma questão que cai na mesma. Função estética ligada à voz, função estética ligada à musculatura. Então, assim, como é importante também as pessoas, os pacientes entenderem que quando há essa falha, essa dificuldade, há uma necessidade de tratar, né? Até porque eu te busquei. Eu te busquei exatamente. Eu estava num processo de rouquidão mais acelerado, minha voz sempre muito grave, que eu sei lá como é minha voz, porque você já nomeou ela de tudo, você já me detonou, na verdade. Metade, é uma técnica. Tá arranhando, tá assim, blá, blá, blá. Enfim. Mas aí, então a gente tem que ter essa consciência. Eu, enquanto paciente, tive a consciência, quando eu comecei os teleatendimentos, percebi como a gente fala mais, é um desgaste vocal, e aquilo precisava de um suporte profissional muito grande. Ainda sendo fonoaudióloga, não é minha área, então a gente tem que buscar ajuda sim. Ô Dani, Valesca, fala para mim um pouco. Você falou de coisas muito interessantes, porque a fonoestética ela ficou muito distante de mim, né, durante muito tempo. Assim, não é uma área que eu acesso muito e tudo. A fonoestética, estética facial, que eu estou dizendo. Você falou de coisas interessantíssimas outro dia no nosso papo, falando da injeção de proteína, da importância disso com relação ao fortalecimento facial, né? Fala um pouco disso, vamos compartilhar isso um pouquinho. Porque assim, no processo de envelhecimento natural, quando eu falo de envelhecimento, gente, eu não estou falando de uma determinada idade. O pico de envelhecimento, ele acontece dos 20 aos 30. Então, às vezes a pessoa acha que é 60, 70, período de menopausa. Não. Dos 20 aos 30 anos é onde a face mais modifica. Então, se tratando de musculatura facial,
Depois dos 20 Então anos... agora não vai modificar mais nada, né? Eu Não, já não, a gente passei tá disso, então tá congelado. Não, ótimo. não, não. Já tá congelado, tá tudo Tá negociado, tudo pago. ótimo. Então é interessante porque a face, cada vez mais, ela vai precisar de proteína para sustentar a massa muscular. Ela vai ter uma perda de gordura e uma face muito fina, um rosto muito fininho, que não é nosso caso, tem um prejuízo ainda maior. Porque o rosto Graças a fino, Deus, menos mal, né? gordinha para Pelo menos, rosto que sustenta. Ai, que pelo menos uma ótimo. vantagem. Então, o rosto muito fino, ele tem uma perda de gordura e aquilo vai... É o que a gente fala de um rosto mais chupadinho, um rosto mais flácido, mais magrinho. Sofre mais no processo de envelhecimento. Então, assim, a proteína, ela sustenta, ela nos dá condição de fazer essa contração muscular. Não é proteína sozinha, claro, mas proteína associada à atividade física. Claro. Uhum. Se você perguntar o melhor planejamento para sustentar uma massa muscular, proteína e atividade muscular. Não tem segredo, sabe? Então, assim, se tratando de procedimentos invasivos, trabalho muito com dermatologistas, eles precisam realmente indicar para algum procedimento, mas, assim, no todo, a face, ela segura muito bem, a musculatura segura muito bem, com uma boa ingestão de proteína e com uma atividade muscular. Quando se trata de proteína, que a gente até conversou a respeito, a gente fez os seus cálculos e tal, quanto ingerir de proteína? Então, um adulto normal ingerir o básico. O básico ingerir, às vezes, 0,8 a 1 grama por quilo. Mas para se ganhar massa muscular, não só corporal, mas também atingir a face, é 1,6. Então, se pesa 100 quilos, então o ideal é consumir 100 quilos, 260 gramas de proteína. De Que é uma coisa proteína. absurda. Que é um absurdo, né? E isso faz tanto sentido que na voz também isso faz muito sentido. A gente trabalha com determinadas patologias vocais em que a pessoa tem uma perda, né, de massa, por exemplo, um sulco vocal e tudo, em que a pessoa tem, às vezes, uma fenda fusiforme. Quando a gente aumenta a ingestão de proteína, a gente vê que a gente aumenta mais a prega vocal, a gente consegue esse fechamento muito mais rápido. Então, você vê que é no corpo inteiro, porque são músculos, né? Exato. Como qualquer lugar no corpo. E muitas vezes a gente fica querendo ficar só magrinha, magrinha, magrinha e esquece de ingerir uma quantidade boa de proteína que faz toda a diferença, né? Sim, Eu achei exatamente. super interessante, apesar de teoricamente a gente já saber disso, na voz eu já trabalhar com isso e tal. Quando ela falou isso, eu falei, mas é claro, é óbvio, não adianta só fazer o exercício, eu preciso dessa injeção de proteína que a gente às vezes não pensa nisso. Exatamente. A Susan até comentou aqui, 1,6 até 2 gramas de proteína para uma hipertrofia. 2, eu acho assim, por exemplo, ela que é malhadaça, definidaça e tal, é diferente, ela consegue fazer isso. Mas, basicamente, 1,6 já é até um número muito alto. Eu considero alto para algumas pessoas, porque se você somar ali, quanto que dá de proteína? Não é simples consumir isso. Eu faço a minha continha todas as noites, às vezes, dependendo do dia, eu falo, hoje eu comi isso, faço a conta meio por alto, que você tabela meio de cor, e falo, putz, ainda faltou 20 gramas aí, que é bastante. Então, chegar a 2 é muito difícil. E aí ela ainda fala da proteína da ervilha, o whey de ervilha, por exemplo, para quem é vegano, porque ainda tem essa coisa hoje de a gente ter que entender um pouco a dieta do outro, né? Hoje o número de veganos e vegetarianos é muito alto, então o que consumir? Se não pode com proteína animal, como fazer uma compensação? Então é legal. Você está falando aí da questão vocal, por exemplo, da dificuldade, da necessidade da proteína, é porque o corpo, dos pés à cabeça, a gente tem uma necessidade bem equilibrada dos alimentos, para fazer, né? Isso é ótimo, é bem interessante. E Valesca, conta pra mim, assim, como é que... Tem quanto tempo que você trabalha com a fonoestética? E fala um pouco dessa evolução, que você vê mesmo esses resultados, como é que é isso, né, na sua prática? Fala um pouco pra gente. Esse ano completa 20 anos. E eu sempre trabalhei com fonoaudiologia estética, porque desde a faculdade eu comecei a estudar e atender casos clínicos de paralisia facial, foi o que me levou à estética. Então, o paciente melhorava muito, mas melhorava muito esteticamente também. Não só a função, não só a simetria,
relacionado à paralisia. E foi onde eu fui desenvolvendo e tive a chance de ir para São Paulo para fazer especialização, estudar um pouco mais a respeito da musculatura. E aí, nesse tempo todo, Jana, eu vim mudando muito meu trabalho. Assim como a gente já conversou, você também já mudou. Então, assim, a gente faz uma técnica, a gente acha que aquela técnica é o máximo, depois a gente já liga uma outra coisa, já discute aquilo. Então, assim, mudou muito. Lá atrás, Uhum. eu só trabalhava com a drenagem linfática e com os exercícios. Era muito relacionado a drenagem e exercício. E pouca importância, eu confesso que eu dava a parte funcional. Mastigação, deglutição, sucção. Aquele encantamento, talvez, pelos exercícios isolados era muito maior. Hoje, inclusive essa semana, eu postei um caso clínico super interessante, que é como se fosse um antes e depois, coisa que eu nunca faço, que eu acho que é uma invasão, uma exposição grande em relação ao paciente, mas ela que me incentivou, o paciente me incentivou a postar. E aí, assim, com menos de 3 meses, a diferença da simetria, diferença de volume de bochecha é muito considerável. Então, a musculatura, ela responde. E hoje, o meu objetivo é esse, é organizar essa musculatura, equilibrar as funções, melhorar tônus, melhorar contorno, elevar, ganhar volume. E assim, e observar muito de acordo com a rotina, o estilo de vida de cada um. Uhum. Então, não adianta eu aplicar determinado planejamento num paciente se ele corre. Porque se ele Uhum. corre, a bochecha tem um movimento ali contra a gravidade, a favor da gravidade, então eu tenho que pensar no outro planejamento. Então, assim como qualquer área que é a sua, também assim, de planejamentos específicos, assim acontece com a face. Então, os É. exercícios, eles respondem muito bem. Hoje eu muito valorizo a parte funcional, deglutição, mastigação, tem inúmeros exercícios ligados a isso. E realmente, aquela coisa de massa muscular, de aumento, de rejuvenescimento facial com dignidade, né? Sem Uhum. nenhum E abuso, também, isso que você natural. falou é uma coisa muito interessante, dois pontos interessantes. O Sandberg, ele fala uma coisa que um problema que começou a acontecer com a nossa voz, né, é que nós paramos de usar essa função vocal. Então, antes, nós usávamos muito mais a função vocal, nós falávamos mais, nós gritávamos mais, nós precisávamos gritar mais, Isso, né? isso. E hoje, a gente fica ali no WhatsApp, a gente se exercita menos, a gente faz várias coisas menos. Então, de novo, a nossa área fazendo o mesmo raciocínio. Como que nós fomos deixando as funções de lado, né? Sim, sim, E sim. isso é muito interessante porque na fala isso acontece também, né? Nós Sim. deixamos de falar mais, né? Chamar os outros. Imagina, antes na caça, as pessoas gritavam, elas usavam o aparelho fonador delas de uma É, outra maneira, né? é. E nós ganhamos por um lado em recursos, mas nós perdemos um pouco a função. Então é muito legal você falar desse resgate da função, porque é isso mesmo. Uhum, E um uhum. outro ponto que me fez pensar, eu tenho a sensação, assim, que a estética, especialmente a estética facial, ela tem ido para um lugar que eu tenho visto as pessoas muito parecidas uma com a outra, né? Sim. Então, elas fazem algumas intervenções e às vezes eu tenho a sensação de que o cabelo da pessoa é igual, o rosto é igual e tal. E me dá uma sensação, não sei se você concorda com isso. Quando a gente trabalha com a estética facial, a gente dá uma possibilidade de diminuir, às vezes, um pouco, ou equilibrar, pelo menos, um pouco as intervenções. E Sim. aí você está estimulando algo que é muito seu no seu rosto. Porque Sim. na hora que você vai para estética, muitas vezes existe um padrão. Eu vejo as pessoas mais ou menos boca grande, tem um negócio assim que tá ficando todo mundo meio parecido. É, é. E quando a gente trabalha com estética, você está estimulando e não estou falando de harmonização, não sei se eu estou falando bobagem, porque não Não, é a não, minha não. área. Mas eu tenho a sensação de que a gente pode melhorar e valorizar algumas características suas que fazem Próprias. toda a diferença. O que você acha Exatamente. disso? Não, é tão interessante isso, porque hoje entrou tão num padrão, numa coisa de formato, é isso, tem que ter o volume assim do lábio e nariz, e o contorno tem que ser assim, tal, 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 que há pouco tempo
sim, deve ter uns 2 meses. Eu fazendo uma avaliação numa paciente e eu falei com ela, olha que ótimo, você tem isso aqui lindo. O lindo que eu estava falando era o contorno dela da região inferior da bochecha. Ela, isso aqui não é péssimo? Eu falei assim, não tem o que é péssimo, não é isso. O seu contorno é muito bom e tal. E aí ela veio me trazendo uma informação que ela já ouviu das amigas, ou mesmo de familiares, que aquilo ali é péssimo, é feio. Então eu falei assim, gente, engraçado, muita gente faz até procedimento super invasivo para obter o que você tem, mas como Uhum. no seu meio as pessoas julgam que isso não é legal, não julga que não é legal, Jana, porque todo mundo tem o mesmo formato, entendeu? Legal é Exatamente. diferente. Legal é aquilo Aham. que não se tem. Então, é interessante que hoje ela fala comigo, ela fala isso que eu tô adorando essa região. Então, assim, é, é valorizar o que o outro tem. É valorizar o que você tem para ser estimulado. Eu pego, às vezes, uma face e falo, deixa eu ver que eu consigo melhorar, estimular o máximo que ela tem de coisas De bom. interessantes. De bom para estimular. Então, Aham. uma maçãzinha, os gomáticos mais para frente, mais protruído, então a maçã mais saliente. Então, são coisas, às vezes, que a gente vai desenvolvendo e o paciente vai entendendo que aquilo é legal nele. É bonito, é legal e que faz parte de toda a história também, né? É. Isso é E, interessante. e é uma coisa que eu fico pensando às vezes, assim, Deus não dá asa à cobra, né? Quando eu tinha 20 anos e agora, eu não troco hoje o que eu era antes, né? Eu posso estar mais velha, meu rosto está mais velho, tudo da gente está diferente fisicamente. Mas a gente tem um poder que quando a Muito gente tem melhor. 20 anos, a gente não tem um poder de decisão, sabe? A gente dá conta de falar determinadas coisas. Esse aqui eu gosto em mim, não importa se você gosta ou não, eu gosto isso em mim. Exatamente. Tem um poder, a gente vai se É uma empoderando, segurança. né? A gente vai se, Acaba desenvolvendo um processo de segurança aí. É né? verdade. Imagina, É, eu quero me sentir bem, eu tô nesse lugar. Então, é, isso a gente precisa valorizar, porque isso faz parte claro, dessa jovialidade. Vem nesse pacote de se sentir mais claro. jovial, faz parte, né? Faz sim. Esse E eu, pacote. e eu todo, é no todo mesmo, e eu discuto isso muito com as pacientes. Hoje mesmo, conversando com uma paciente, ela falou: estou fazendo. Ah, inclusive é o que você faz, está fazendo eletro em casa. Gente, eu tô levando choque até na orelha. O que é Então, isso? então, assim, ela comentando, então é legal assim, essa busca. Eu admiro muito essas pessoas que sempre buscam as coisas, né? Então, uma busca contínua, porque quer melhorar, porque tem uma luta. E isso, talvez antigamente, soava um pouquinho como uma insatisfação. Não é, pelo contrário, é uma manutenção. É aquilo que o corpo pede para fazer, é aquilo que a cabeça dá conta de desenvolver, e isso é muito legal. Então, assim, essa busca, essa coisa da aceitação, não é aceitar, ficar no sofá esperando envelhecer e a morte chegar, não é isso. A aceitação do que você tem, tratar aquilo com segurança. Isso é muito legal, é E muito bom. valorizar aquilo, cuidar É, daquilo, né? eu Às vezes acho a que gente tem você tem coisas que são super legais que a gente nunca parou para pensar que são interessantes, que são que... legais e que eu posso estimular. Exatamente. Eu acho que vem com essa coisa meio do poder mesmo, né? De sentir E voz segura tem e de muito mostrar isso, aquilo. né? Voz tem muito isso. Lógico. Eu estava atendendo ontem uma pessoa que a voz dela é um pouco diferente, assim, tem o nariz mais apertadinho e tal, mas aquilo tem tanto a ver com ela, sabe? Combina. Assim, Aham. então a gente olhar para a pessoa e ver esses detalhes, assim como você fala, aqui essa pessoa tem é igual a voz, né? Cada um tem uma voz diferente. Claro, E claro. a voz ela quer dizer muito do que a gente é. Então a gente tomar consciência, eu acho que é isso. A gente tomar consciência desses caminhos nossos, dessas possibilidades nossas, dá um empoderamento, né? Sim, Mas sim. vamos falar. Ah lá, eu estava falando dela, apareceu. A As pessoas estão Renata que eu estava perguntando, falando. perguntando, mais do que Ela eu. apareceu, eu estava falando, eu estava pensando exatamente nela. Então, Apareceu. agora me fala uma coisa a respeito de envelhecimento vocal. Hoje, mandei para algumas pessoas falando da live, e aí uma comentou uma coisa tão interessante. A Valesca, preciso urgente marcar com vocês duas.
que na verdade ela já foi minha paciente, aí suspendemos o tratamento e tal, assim, eu preciso marcar com vocês duas. Porque esse atual momento que a gente vive tem me deixado extremamente tensa, tô preocupada, tensa, durmo mal, e aí minha articulação está péssima, né? A TM está péssima, tenho sentido muita dor no pescoço e dificuldade para falar. Quando ela falou dificuldade para falar, é alteração vocal que ela quis dizer. Que aí depois eu esclareci com ela, tipo rouquidão e tal. E aí vem aquela coisa que talvez, assim, uma sensação de apertamento, estrangulamento, de tão tensa que tá, né? Então, olha que interessante, como a musculatura, como a postura, como o emocional movimenta tudo isso. E eu falei com ela, bom, então peraí, você tem que marcar com nós duas mesmo. Uma pra lá, outra pra cá. O Valesca, isso tem tanto a ver. Uma vez eu atendi uma pessoa, um ator, e esse ator, ele fazia uma cena que ele tinha uma AVC na cena, tinha um derrame, né, na cena, e ele deixava o rosto dele, um lado, ele tinha que falar assim no meio da cena. Sim. E aí, por conta do derrame que ele tinha. E sabe o que acontecia? Ele tinha uma lesão, ele tinha uma lesão na prega vocal do lado que ele fazia isso. Fazer uma compensação. E a gente percebeu o quanto que isso tinha uma influência direta. Para você ver, olha o extremo disso. Como que problemas articulatórios geram problemas vocais. Assim como problemas posturais geram problemas vocais. O corpo é quase que como se fosse uma torre, né? Ele está todo construído. E a prega vocal, ela está no meio disso. Então, se eu tenho alteração postural, eu vou ter alteração de prega vocal e alterações da articulação vão gerar alterações da prega vocal também. Sim. E aí, com esse ator, eu tive que mudar. A hora ele tinha o derrame e fazia assim de um lado, a hora que o derrame fazia do outro, foi um caos. Porque ele cansava e sobrecarregava muito a prega vocal dele. Então, realmente, e nesse momento em que a gente está, eu até postei uma coisa falando disso, que esse momento tem várias coisas influenciando, né? Nós passamos o dia, às vezes em home office, atendendo online, a gente fica com o corpo todo dolorido, porque sentado, às vezes, numa cadeira que nem era uma cadeira de casa, que nem era adequada para você fazer isso. Você está comendo diferente, então você tem mais refluxo. Psicologicamente, você tem que estar rodando vários pratos para poder se manter equilibrada, porque tem hora que você tem vontade de sair correndo e gritando, né? Então, isso tudo gera uma tensão e na hora que você está falando na internet, você acaba gritando mais. E porque a pessoa está longe, você tem a sensação de que você tem que estar ali gritando muito mais. Então, são muitos pratos para a gente rodar, né? Então, realmente é uma postura nova, é um jeito novo que a gente precisa tentar se colocar para poder falar melhor, né? A gente precisa de muito mais disciplina para poder sair, dar uma relaxada, uma alongada. Exatamente. E eu acho assim, isso que você disse é tão o que eu tenho passado, porque você falou, no consultório eu tenho a cadeira adequada, poltrona, espelho, tá tudo montadinho, né? A logística ali é muito simples. Como eu precisei mudar tudo aqui para casa, então assim, a cadeira, a luz, a mesa, a altura do computador, eu coloco não sei o quê. Então, eu fiz um processo de adaptação que eu tentei fazer da melhor forma possível, muito rápida, inclusive. Ainda assim, quando eu te falei, olha, eu tô ficando super cansada, porque o atendimento online, o dia todo atendendo, porque mantive uma grande demanda de atendimento. Então, assim, falar muito, essa coisa de falar alto, eu até tento controlar, lembro muito de você. Mas o desgaste, o abuso vocal, para fazer com que o outro entenda o que eu quero naquele momento. Porque no consultório, se eu quero olhar para o lado direito, você pega, né? Lado direito, eu olho para o lado direito do paciente. Ou então você pega, falo, faça isso aqui, faça assim. Não tem jeito de a gente fazer isso. Então, assim, é uma loucura. E isso provoca um abuso, um desgaste muito grande. Final do dia, aquela fadiga, aquele cansaço, né? Então, é interessante porque eu tenho vivido isso e acho que inúmeras pessoas, como eu tenho conversado com meus próprios pacientes, e têm se desgastado, tem provocado um cansaço. A quarentena, ela não veio só pra gente descansar, veio pra gente se reinventar. No meu caso, se reinventar, porque eu acho que quando acabar a quarentena eu vou estar acabada, porque eu tô trabalhando mais. Né? A gente vai tirar férias.
Ai, ai. Vai ser necessário. Ô, Valesca, vamos então, me fala aqui algumas coisas básicas que a gente poderia fazer. Vamos falar para esse povo que tem aqui, que eu tô vendo que tem muita mulher, mulher adora isso, né? E a Ah, gente precisa disso mesmo. E é aquela história, não são só as mulheres, a gente está não, tendo uma demanda de imagem muito maior ultimamente, claro. né? Uhum, Isso é importante mesmo. claro. A gente vê lá, é bom ver alguém que está bonito, é bom ver alguém que está bem arrumado, que está com aparência, né? Eu acho que o envelhecer, o pior da aparência do envelhecer é essa aparência cansada, né? Que Sim, tá, sim. a pessoa está desanimada, porque quando a pessoa está animada, está bonita, É, isso anima a gente, né? é, Isso é bom para quem está vendo. é. Então, Muito assim, se a gente interessante. pudesse pensar em algumas coisas que a gente pode, por exemplo, em voz, eu posso falar assim que a gente precisa cuidar da saúde da gente. Então, quanto mais água eu bebo, isso retarda o meu envelhecimento vocal. A minha alimentação, né? Quanto menos refluxo eu tenho, isso retarda o meu envelhecimento vocal. Então, por exemplo, se eu tenho abusos vocais constantes, muito pigarro, né? Se eu como e vou dormir, isso tudo ajuda eu ter uma saúde vocal inadequada e isso atrapalha o meu envelhecimento, né? O envelhecimento vocal ele acontece mais. E alguns exercícios que eu posso fazer para manter a minha saúde vocal. Como é que é isso em relação ao rosto? Tá, é interessante você citar isso, porque assim, considerando todo esse processo de envelhecimento, às vezes as pessoas têm uma dificuldade, quando você fala, tem dificuldade de entender o que acontece. Então, você tá um caso clínico que é muito interessante. Ela falou, Valesca, eu não aguento mais, eu tô sempre. A bochecha deu uma caída, deu uma desmontada, como Aquela diz cara ela. de bulldog, né? Outro E dia eu aí fui no ela falou assim, aniversário, falei, minha nossa senhora, o que aconteceu com a boca desse povo? Tá todo mundo com a boca caída. e aí ela falou que o filho dela falou assim: mãe, você tá com uma cara de brava, cara de mal-humorada, cara de triste. E ela falou assim: gente, que isso? Não tem nada disso, não, tô super bem. Aí ela começou a observar nas fotos o lábio mais caidinho. E é isso, né? O cantinho do lábio mais caído dá essa coisa mais de tristeza, e cai bochecha junto e tal. E a gente iniciou o trabalho e foi melhorando, e melhorando muito a expressão dela. Não só aquela coisa estática, né, Jana, que é importante melhorar, mas na função, assim, na conversa espontânea, se a bochecha movimenta, porque o que dá esse ar mais jovial, essa dinâmica, é como a musculatura responde no ato de uma conversa, por exemplo, no ato de uma função. Então, aí foi melhorando, melhorando, assim, Valesca, é muito interessante, porque antes eu estava me sentindo assim, realmente, eu estava bem emocionalmente, mas o rosto mostrava uma coisa que não é do meu comportamento, da minha personalidade. E agora, trabalhando a musculatura, um pouquinho que levanta, às vezes milímetro, como muda a É igual expressão quando da a gente faz bochecha. sobrancelha, né? Que a gente olha para a pessoa tudo Abre o tão olhar. diferente, né? Exatamente. Então, isso é muito interessante. Assim, eu observo também, assim, alguns atores, às vezes até cantores, essa expressão facial, como é importante, como faz parte, como te abraça, te leva a entender, às vezes, uma simples música, uma simples interpretação, né? Então, é esse conjunto, assim, porque senão torna incoerente. Canta de uma forma e expressa de outra, e aí vai. Então, Uhum. como a musculatura faz parte também de todo esse processo, e faz com que o outro compreenda a mensagem realmente que você quer passar. Não só de Uhum. bem-estar, de você se sentir bem, mas como você quer passar para o outro essa mensagem também, né? E a musculatura responde. Ela responde igual o corpo responde, com uma grande vantagem. Musculatura facial são músculos pequenininhos, bem menores, né? Eles são muito funcionais. As formas, funções, os tamanhos são bem diferentes do corpo. Então, tem obrigação de responder mais rápido que o corpo. Então, se a Uhum. gente tem uma resposta na academia de 3 meses, de perna, bumbum, abdômen, o rosto ele tem a obrigação de responder mais rapidamente. E é assim que a gente busca. É um trabalho bem contínuo mesmo em relação a esse resultado. Uhum. Que tipo de exercício eu poderia fazer? Fala um exercício da música. Claro que cada caso é um caso e a gente precisa Aham, definir. Mas, por claro. exemplo, dentro da voz, tem um exercício que é muito legal e que a gente poderia fazer todos os dias, eu acho. Uhum. Que é um exercício que não tem problema com com questões
vocais, Prejuízo. por exemplo, nenhum prejuízo. Se a pessoa, mesmo eu não sabendo se a pessoa tem uma lesão ou não na prega vocal, mas são exercícios que são interessantes. Por exemplo, quando a gente consegue abrir um pouco o trato vocal, os exercícios do trato vocal semi-ocluído são bem interessantes. Por exemplo, quando a gente faz fazer, a né? mão espalmada, isso aqui, ó, ou Ah, tá. que são exercícios que são legais para a gente poder, por exemplo, isso aqui, ó. Não, trabalho muita dicção. Muito, Isso muito. aqui é muito interessante a gente cantar assim, ó. Eu sugo como se eu estivesse sugando o macarrão. Então, e cantando nesse lugar, eu ajudo a levantar o meu palato e manter o meu palato alto. Eu acho que talvez esse exercício possa ser interessante para você também, não é? E aqui, vamos lá, e até para ronco, né? Para ronco também. Palato mole, até para ronco. E assim, esse, por exemplo, que eu trabalho muito exercício de sucção. Então, são várias sucções. O macarrão é um bom. Eu trabalho muito ele, principalmente. Então, agora eu vou ficar só aqui, assim, ó. Oi, Só gente. no espaguete. Oi. Oi, gente, Cuidando ela da tá me voz daqui. sacaneando, porque ela tá induzindo, ela tá pedindo para eu fazer isso daí, eu não consigo fazer isso. Ela tá cantando a bola aí. Ô, Jana, o meu vai até uma certa altura, mas depois não vai mais. Mas eu já te falei que a voz mais grave, ela parece menos jovial. Parece mais sensual, mas parece menos jovial, né? Uma mulher que fala grave, ela parece mais velha. Então vai, Valesca, faz aí, ó. Tá tudo complicado. Eu ainda não consigo fazer o exercício. Mas olha só, o do exagerado, por exemplo, eu gosto muito porque que tem tendência a código de barra, sulco labial. Então eu prefiro ele porque ele deixa o lábio mais soltinho, não tem uma contração muito grande. Não, aí é o contrário, soltando ele mais, ó. Ah, isso é ótimo pra gente tirar foto. Quando a gente respira pela boca, né? Como é que é? Mas essa cara sensual não vai ficar bom. Faz aí pra ele. Tipo um sorrisinho. Isso, olha uma maçãzinha bonitinha. Nossa, gente. Nossa, agora eu vou... Já vou ficar só tirando foto. Maçã bem definidinha. Sua maçã é boa. Boa, menina! Não, pode ser até por causa de alguns exercícios de canto. Porque a gente... Isso aqui é muito legal para levantar o céu da boca. Exatamente. Né? Então, sabe cara antipática de soprano que faz... É isso, entendeu? Para levantar o céu da boca. Exatamente. É isso mesmo. Então, isso aqui... Então, esse é um bom exercício. Agora, um outro exercício. Quem não tem tendência a sulco labial, que eu já trabalho bem lábio afina, bochecha, em processo de emagrecimento é legal, em processo de flacidez de bochecha, é sugando, lábio mais para fora o lábio. Mas exerce uma força também no esgomático aí. Uns 10. Eu posso sorrir com o olhar também, né? Pode, a gente pode sorrir com o olhar, isso ajuda. Não, e até fortalece. Sabe que esse sorriso com o olhar fortalece o orbicular, né? A musculatura. Mas eu tô fazendo certo lá, porque eu não quero ficar com aqueles códigos de barra que eu vi na festa outro dia, não. Esse é uma boa. Eu gosto muito desse. Então não tô fazendo nada na vida, gente. Na quarentena eu vou ficar o dia inteiro aqui, ó. Só sugando. Só sugando. E aí, de vez em quando, eu canto uma música. Vai ficar uma coisa meio estranha. Eu tenho um fono rindo aqui, rindo alto. Hoje um amigo mandou assim, você vai mostrar aquele exercício do picolé? Eu não acredito. Gente, pelo amor de Deus, são exercícios. A única forma que a gente tem... Engraçado que ninguém ri de um agachamento na academia com barra. Agora eu vou correr na esteira só assim. Exatamente. E de vez em quando a gente canta. Vai ser ótimo. Não, eu não consigo cantar assim. Agora eu vou te dizer uma coisa. É interessante porque às vezes alguns exercícios, paciente, às vezes está dirigindo e tal, fala, Valesca, não quero mais fazer aquele exercício. Estava fazendo e aconteceu uma situação péssima. Alguém ficou olhando, ou às vezes, assim, marido chamou atenção, chegou no banheiro, estava fazendo, falou, que é isso? Você tá louca?
por causa do barulho ou o tipo de exercício. Então, assim, eu que estou super acostumada, não vejo muita diferença, mas os exercícios acabam sendo engraçados. Juntamente com o exercício vocal, vira uma piada, gente. Não dá pra fazer. Agora, Valesca, você falou outro dia da gente passar creme, que a gente não pode passar creme assim. Parece que eu tô batendo ovo, ó, passando creme. Não é assim, né? É, lateral. É o sentido da drenagem, inclusive, que você trabalha muito nessa região. Eu trabalho muito no... Não lembro... Pois é. Tinha ligado Lé com Cré. Minha filha, a sua sorte é que você está fazendo uma compensação, porque como você trabalha muito lateral, você tá no lucro. Porque senão, gente, ia estar aquela guitarra veneno. Sabe aquela guitarra veneno que tem aqui? Ia estar bombástica. Tá pedindo para eu falar do picolé. Só interromper aqui. O picolé, porque todo mundo chupa o picolé, às vezes, com o lábio mais para dentro. Colocando, né? A coisa de sugar com o lábio para dentro. O certo do picolé é com o lábio para fora. Aquela boquinha mais para fora, mais sensual, bem isso. Assim, nossa, Jean. Entendi. Assim como com os lábios bem para fora, para quê? Para estimular o volume labial. Entendi. Agora eu só vou ficar assim, Valesca. Não dou conta disso, não. É interessante porque, às vezes, a pessoa tem volume labial, mas ao longo dos anos, por causa dos hábitos inadequados e tal, ela foi perdendo esse volume labial. Então, às vezes, uma colher, ao invés da pessoa puxar com o lábio para fora, ela puxa com o lábio para dentro. Hoje eu corrigi uma paciente. Como puxar com o lábio para dentro? Não é assim, não, né, gente? Não, aquela coisa de... Ah, tá. A gente faz... O garfo. Não é isso, não vai ficar assim. Tem que ser... Não, deixa eu pegar uma colher aqui. Vai ficar assim, entendeu, gente? Vai ficar desse jeito. Muito legal, muito legal. Aqui, ó. Então, uma colher, por exemplo, ao invés de... Faz assim. Tem gente que... Né? Agora... Então, ó. Não sou boba, já faço tudo. Gente, eu vou ficar muito sensual. Parece que Agora, isso é uma coisa boa, sabe? Porque uma coisa leva a outra. Porque se tem uma coisa que deixa a gente mais jovial, é sexo. Não é? É fato. Né? E sexo, você sabe, quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. Quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer. Então aqui em casa, eu assim... Imagina, eu simplesmente almoçando. Bebendo água. Depois tem o quê? Sexo, para poder... melhorar a jovialidade. Em época de quarentena, você imagina. Você Isso, já aproveita, gente. tá casadinha. Várias coisas. Aí. Não é o meu caso, solteira, né, minha filha? Fico no prejuízo, totalmente no prejuízo. Não, minha filha, tem recursos. Hoje a gente tem recursos. Isso tudo agora tem que ser... um legal, Jana, que é com canudinho, que é... E aí, você sabe que pode trabalhar um que você usa muito em exercício vocal, de repente, que é esse daqui, ó. A sucção. Por causa das maçãs. Lábios para fora, forçando essa região. Desenho de mandíbula, olha que legal. Aí você tá fazendo bonito. Tá bem bonitinho. Eu tô demais. Não, tá. Agora, outro que é legal também é aquele de soprar. Ele serve como um aquecimento vocal também? Você que vai me falar que não sei. Esse aqui, ó. Serve demais. Que eu sopro aqui, ó. Mas aí a gente junta as duas coisas. Com som, aí você coloca som. Não é? Sempre som subindo e descendo. Subindo e descendo. Então, sensual, cara sensual. Aquela coisa lânguida, né? Gente, eu não conto, não. Serve Tem que demais. ser isométrico? Não, o canudinho não. O canudinho não é isométrico. Você vai perguntando do canudinho, não. Ele não tem como ser isométrico. Ele é um exercício isotônico. Porque ele vai, volta, ele altera. Na verdade, tudo que dá uma resistência vai te ajudar a aumentar a cooptação da prega vocal. Então, por exemplo, se eu faço isso aqui, ó. É um exercício para a voz também. Então, eu posso cantar uma música assim. Gente, meus pacientes que eu passo esse exercício podem cantar, então. Então, pode cantar. Canto aí. Pode cantar para a gente trabalhar a função das duas coisas. Para diminuir sulco inferior, ó. Então é aqui, ó, gente. Agora vai ser só microfone. Vai ser ótimo. Eu tô super animada, mesmo. porque eu acho que a minha dificuldade era encontrar como que você fala? Você tem que encontrar o lugar da sua voz. Eu não encontrei o lugar da sua voz.
Agora, Então, eu cuidado, coloquei hein, nas mãos Valesca? da Eu fiquei Jana. sabendo que na última live você gritou tanto que teve gente falando no seu Instagram, né? Então não é gritar, é isso aqui. Mas isso aqui é legal, porque se a pessoa não souber cantar muito bem, ela também impede que haja uma compensação daninha à prega vocal. Porque eu faço Sim. isso aqui, ó. Então, eu não consigo fechar a prega vocal com tanta força, assim. E não machuco a prega vocal. Então, é um jeito legal. Então, trabalhar com várias melodias, com vários cantos aqui nesse lugar, vai ser legal para a voz e vai ser legal para esse suco aqui. Uhum. Nossa, gente, pode arrasar. Ainda dá um sorriso com o olhar que levanta o zigomático, né? Então, ó. Exatamente, levanta. Uhum. E trabalha a sensualidade, né? Pra gente já começar a trabalhar essa sedução, porque leva ao sexo, que é bom pra jovialidade também. Porque a gente trabalha com um pacote completo. Completa, gente. A gente é completa. É esse o lance, entendeu? Valeu. Gente, eu não dou conta, pelo amor de Deus. Então, assim, Olha, é muito interessante. Alguns exercícios, lógico que eles são muito específicos para determinadas situações, mas como eu citei esses de sucção, que eu sou apaixonada pelos exercícios de sucção. A gente tem que ter cuidado que já tem um lábio muito alongado, né? Determinado formato labial, às vezes eu faço uma modificação, uma adaptação, mas são exercícios do dia a dia, às vezes, da pessoa. Se a pessoa, esse, por exemplo, de colher, todo mundo come no garfo, exato. come, Para colocar a função, né? para colocar a função. Então, faça da forma correta. Assim como vai tomar um líquido, tá em casa na quarentena, puxa vida, pega o canudinho, toma só no canudinho. Uhum. Ao invés de tomar no copo e tal, toma no canudinho, garrafinha de academia. Não custa comprar uma garrafinha de academia que tem um biquinho, que vai fazer uma pressão. Ao invés de aquela garrafinha sem função nenhuma, que você só tira tampinha e pluto, pluto, pluto. Não, coloca uma garrafinha de função. E com relação à voz, eu acho que a gente pode colocar isso na vida. Então, ouvir música, cantar, pensar nesse lugar. Cantar assim. Canta seus males e espanta, né? E é um jeito da gente manter a voz ativa mesmo, né? Não gritar tanto, não fazer coisas que machuquem a voz. Então, esses exercícios parecem uma bobagem, mas se todo dia você puder cantar uma música na hora que você está indo para o trabalho, né? Na hora que você está ouvindo uma música dessa forma, ou com a mão espalmada, ou até fazendo esse... isso pode te ajudar muito, né? Claro, muito legal para inserir, né? Porque a pessoa já faz um exercício, já associa outro. E assim, e essa coisa da qualidade vocal, como a gente está falando, eu acho que todo mundo busca isso, porque cada vez mais a gente tem usado a voz. Exatamente. Então, olha, antes a gente... Só escrevia a mensagem no WhatsApp, agora a gente fala. Era só SMS. Passou pelo WhatsApp. O WhatsApp tem áudio. E aí vai, gente. Não tem jeito. E eu acho que a gente tem que estar aberta. Uma coisa legal que eu fiquei pensando assim, o que te faz mais jovem? Eu acho que o que te faz mais jovem é a gente estar sempre aprendendo algo novo. Né? O que é envelhecer? As células, elas param de ser substituídas por células novas. Então, você tem que colocar informações novas na sua cabeça. Eu acho que a pessoa que eu conheci na vida, que era o idoso mais jovem que eu conheci, foi o Dr. Vivaldi Moreira. O Dr. Vivaldi, ele morreu querendo fazer uma biblioteca, né? Ele era da Academia Mineira de Letras, e uma coisa que eu aprendi com ele, assim, ele era avô do meu ex-marido, né? Foi uma das pessoas que eu mais me encantei, assim. E uma coisa que eu aprendi com ele é esse fogo de aprender coisas novas. Então, hoje a gente está ensinando algumas coisas novas, e a gente colocar coisas novas na nossa vida, né? Estar perto de gente nova, né? Cuidar da do nosso convívio social. A gente às vezes trabalha tanto e não para sair com um amigo e conversar com um amigo da gente, né? Isso faz tão bem, porque quando a gente vê o outro falando da vida dele, a gente já coloca coisas novas na nossa vida, isso nos faz mais jovial. Então, esse comportamento de colocar coisas novas na nossa vida faz muito, muito, muito bem pra gente, né? Então, e, assim, é interessante isso mesmo.
E assim, o que eu vejo muito, eu ouvi há pouco tempo do meu infectologista, porque com essa confusão, tipo, ele tá sendo meu terapeuta, né? Aí eu vou usar água sanitária, eu ligo pra ele já nem tá me atendendo mais não, sabe? Que eu tô a paciente mais chata. E aí ele falou assim comigo, a gente conversando, tal, tal, eu falei assim, Valesca, o que eu tenho percebido, o surto tá tão grande nesse momento, tal, tal, olha, vai resistir quem tem projetos. Porque enquanto há projeto, há vida. Então, isso É, você, né? Foi um assunto totalmente fora assim, do contexto, mas é isso. Enquanto há projeto, há vida, independente da idade. Então, assim, às vezes uma pessoa com 30 anos, 30 e poucos anos, ela não tem projeto, a vida dela já estagnou. é. O de Tem pessoas que 90, eu tenho passam paciente de pela 90, vida sem tem viver. super projeto. É, exato. Passa pela vida. É possível passar pela vida sem viver, né? Exato, claro. É isso que me dá angústia nessa quarentena. Porque diferente do que o Cazuza falava, que o tempo não para, a sensação que eu tenho é que o tempo parou. Eu não posso computar a data desse ano do meu aniversário, gente. Eu não posso isso. Ano que vem eu tenho que fazer a mesma data. Porque a sensação que eu tenho é que a vida está meio parada. Embora eu esteja trabalhando, fazendo várias coisas, né? Mas que a vida está meio parada. Assim, é quase que como se os projetos da gente tivessem que esperar um pouco. Isso dá um pouco de angústia. Né? Dá sim. E o envelhecer está nisso, tá nessa falta de novidade, falta de projeto, falta essa vivacidade assim com relação à vida, né? Exatamente. E é interessante, esses dias eu estava. Eu tô com meu telefone e quando eu olhei, eu pensei, ah, meu Deus, fulana de tal é uma paciente, que ela tem 92 anos e ela é super assídua, disciplinada, e ela tá no meu pé porque ela quer que eu atenda. E ela quer Igual que eu a outra atenda. lá que foi com 92 anos, não entendendo que a voz dela tava velha, gente. Não, O que acontece? e ela quer que eu atenda no consultório, não é nem na casa dela, no consultório. Então, assim, é uma situação que, ao mesmo tempo, eu desligo o telefone, eu fico feliz, porque eu falo, eu quero me espelhar nesse tipo de envelhecimento, esse modelo de envelhecimento, com toda a confusão que está acontecendo. Ainda contei isso para uma amiga minha, e falei assim, às vezes comenta um caso ou outro com ela, e eu falei assim, você acredita que a dona fulana, que é super engraçada, me ligou pedindo atendimento? E aí eu falei assim com ela, dona fulana, pelo amor de Deus, tem que usar máscara, álcool gel. Assim, ah, minha filha, eu vou falar a verdade. Esse álcool gel eu tô acabando com minha mão. Tô passando só 1 ou 2 vezes no dia para os meninos não encherem o saco. Os meninos são os netos, bonecos. Valesca, Assim, nossa live vai terminar em legal. 2 minutos. Vamos finalizando. Vamos. Eu acho que em relação às perguntas, o que for bem pertinente pode enviar e a gente vai respondendo, né? Então, eu acho que a gente tomou tempo com esse bate-papo, mas a gente vai respondendo à medida da... A minha ideia era trazer, vocês conhecerem essa profissional, a gente falar um pouco disso, interagir duas áreas da fonoaudiologia, que eu acho que é muito interessante para nós, e colocar uma outra coisa nova na nossa vida, já que a imagem é algo importante, a voz está num outro lugar, a gente pode continuar batendo esse papo em um outro momento, mas dar uma mensagem para vocês. Envelhecer bem é a gente envelhecer com novidades, fazendo o que a gente gosta, fazendo sexo, cuidando da gente, do corpo, alma e de tudo, porque isso tudo faz diferença no nosso envelhecimento, né? A gente se sentir bem e ter qualidade. Então, é aquilo que nos alimenta, né? É com aquilo que realmente vai nos alimentar e nos fazer bem. Eu acho que é bem isso, com os projetos, para a vida não parar. Não podemos passar pela vida sem viver. E eu acho que eu ainda quero cantar, gente. Então é isso, Valesca. Eu vou te ensinar a cantar super bonita, porque eu agora, minha filha, só sorrindo com o olhar. Ela está selecionando a banda que eu vou entrar. Qual o meu segmento? Um beijo para vocês. Boa noite, tá bem? Gente. Que vai encerrar agora e vai cair. Obrigada, Jana. Beijo. Beijo.